adoradores, sejam bem-vindos. E hoje estou aqui para responder uma pergunta muito importante que é: por que orar se Deus já sabe de tudo? Muitas das vezes algumas pessoas abrem mão da oração porque acreditam que Deus já sabe de todas as coisas e que Ele pode prover. Mas à luz da palavra, o que a palavra diz sobre a oração e por que a gente deve orar? Em Filipenses 4:6 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Ou seja, a palavra do Senhor nos diz que nós devemos apresentar as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas petições ao Senhor. Porque mesmo que Ele seja onipotente, onipresente, onisciente, nós precisamos criar um relacionamento com Deus. E assim, no meu ponto de vista, a oração, ela nos concede benefícios, ela nos concede bênçãos que só Deus pode nos dar, como o perdão, a cura, a libertação. Ela nos gera intimidade e assim a gente pode pontuar várias coisas que a oração ela pode trazer. E a palavra do Senhor diz o quê? Que tudo é possível ao que crê. Então, tudo que você necessita, crendo, você pode receber da parte do Senhor. E eu trouxe aqui alguns pontos, são diversos, que existem na palavra, para a gente pontuar. Cura, né? O que a gente pode ver na palavra sobre cura? Em Tiago 5, do 13 ao 15, diz assim: se está entre vós aflito, ore. Se está contente, cante louvores. Se está entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e orem por eles, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, lhe será perdoado. Ou seja, a oração ela tem o poder de curar o nosso físico, o nosso emocional, o nosso espiritual e as áreas mais profundas nas nossas vidas, porque quando nós permitimos que o Senhor entre em nossa vida através da oração, Ele pode curar, seja qual for a área da sua vida. Então vamos lá falar sobre força, sabe? A oração ela gera na gente uma comunhão e ela ajuda a nos enfrentar todas as coisas. Acho que todo mundo já ouviu aquele versículo que diz: posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Então a oração, ela nos fortalece para enfrentar os dias maus. E assim, um dos maiores exemplos que a gente pode ver é que o próprio Jesus, para enfrentar a cruz, ele orou. E assim, em Mateus 26:36, a gente tem essa referência bíblica que ele vai com os seus discípulos até o Getsemane e vai orar ao Pai. E uma coisa linda que eu acho nessa palavra é que Jesus, ele ora ao Senhor, mas ele fala assim: Pai, que seja afastado de mim este cálice, porém que seja feita a tua vontade. E mais à frente a gente vai falar um pouquinho sobre essa vontade de Deus. Então, com a oração, a gente encontra força para vencer todos os dias, sejam eles bons, sejam eles ruins. A oração nos ajuda a derrotar o inimigo. E assim, o que eu vejo com isso, assim, como assim derrotar o inimigo? Muitas das vezes a gente está querendo gritar, bater e enfrentar o inimigo errado. E a oração, ela é uma ferramenta que nos ajuda a lutar de uma forma correta, é uma estratégia de guerra, no meu ponto de vista. Porque a oração, ela vai fazer com que você não lute contra a carne, porque a palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue. E a referência bíblica que eu trouxe aqui foi Lucas 10:19, que diz assim: eis que vos dou poder para pisar em serpentes, escorpião e toda a força do inimigo, e nada vos fará mal algum. Ou seja, a oração, a palavra do Senhor, nos dá poder para enfrentar o inimigo. Então a gente pode ver quão poderosa é a oração. Libertação. A oração nos liberta do pecado e da destruição. Deus conserta e restaura nossas vidas quando oramos. E onde está isso, né? Na palavra. Em 1 João 1:19 diz assim: se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar
e nos purificar de toda injustiça. Então, quando a gente nos purificar de toda injustiça, então quando a gente confessa, Deus, ele nos liberta. E agora eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o poder da oração. A oração, ela é maravilhosa, como a gente já falou, e a gente pode conquistar infinitas coisas com ela. O que eu trouxe assim como exemplo foi Tiago 5, versículo 17 e 18, que fala que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, porém, quando ele orou, não choveu 3 anos e 6 meses, e depois ele orou e passou a chover na terra. Então, com esse exemplo, a gente consegue perceber que a oração é uma das armas mais poderosas que Deus nos deixou para enfrentar o nosso inimigo. E a oração, ela é uma das ferramentas da nossa armadura para nos livrar das ciladas do diabo. Na palavra do Senhor diz isso lá em Efésios 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Ou seja, o que é que a gente aprende com isso? A Bíblia deixa claro que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é no âmbito espiritual. E muitas das vezes nós queremos lutar com a força do nosso braço, nós queremos atingir aquela pessoa que nos atinge, nós queremos devolver na mesma moeda. Mas muitas das vezes o que nós precisamos fazer é entrar no nosso quarto e entregar a Deus as nossas batalhas, confiar a Ele, que Ele lute por nós. E aqui eu trago a outra referência bíblica que está em Efésios 12, que diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Então, assim, a gente já deu para entender. Ficou claro, não adianta você gritar, querer bater de frente, porque a guerra não é nessa aqui. A estratégia que você esteja usando muitas das vezes não está dando certo, porque você está usando as armaduras erradas. E a armadura que você precisa usar, uma delas é a oração. Então, assim, falando sobre o poder, agora eu queria falar um pouco sobre. Existe muito de Deus para nós. Porém, por que muitas das vezes nós não recebemos? Porque a gente não pede. E assim, o que a palavra do Senhor diz sobre isso? Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abre-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. Isso está lá em Mateus 7, versículo 7 e 8. E se a palavra do Senhor está dizendo, busque que você vai achar, peça que eu vou te dar, ele de fato dá, irmãos. E assim, aí vem uma pergunta que não quer nos calar. E por que muitas das vezes a gente não recebe? Mas um pouquinho à frente eu vou estar falando sobre isso. Outra coisa muito importante que Jesus diz é, a oração, ela gera em nós como é que eu posso dizer? Uma intimidade de pai e filho. Então, quando a gente se aproxima de Deus, a gente tem ele como um pai. E muitos de nós não temos referências de pai, sabe? A gente não teve pai. Então, a gente não consegue enxergar em Deus essa referência. Mas Deus é o nosso pai. E como pai, ele tem o melhor para nos dar. E ele diz na sua palavra, também em Mateus 7, do versículo 9 ao 11, assim: e qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe um peixe, lhe dará a serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais ao vosso Pai que está no céu, lhe dará o que pedires. Ou seja, o nosso Jesus, o nosso Deus lindo, nos dará o melhor. Porque se os pais, os bons pais, sabem dar o bom aos filhos, imagine Deus, que é o nosso Pai, que nos ama, que entregou o seu Filho por nós. E outra coisa poderosíssima que o Senhor fala na sua palavra é que tudo que nós pedimos ao Pai, em nome de Jesus, nos será dado. E nós podemos ver o poder que há no nome de Jesus. Então, assim, muitas das vezes a gente acaba usando o nome de Jesus em vão.
e que a gente aprenda a usar o nome do Senhor para pedir aquilo que nós necessitamos. E a referência bíblica está lá em João 16, 23, parte B, que diz assim: em verdade vos digo que tudo que pedires ao Pai em meu nome lhe será concedido. E aí vem aquela pergunta: ah, você tá falando isso aí, que se eu pedir eu vou receber, se eu bater eu vou encontrar, mas eu peço e eu nada recebo, nada consta. Então, meu irmão, por que muitas das vezes a gente pede e não recebe? Porque a palavra do Senhor é linda e maravilhosa e ela tem a resposta. E a resposta está lá em Tiago 4, 3, que diz assim: pedi e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Ou seja, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem o que é para satisfazer a vossa própria vontade, da vossa própria carne. Vocês não pedem aquilo que é segundo a vontade do Senhor. E aí vem logo de cara outra pergunta: existe uma maneira perfeita então de orar, já que se eu não estou recebendo porque eu não sei pedir? Assim, no meu ponto de vista, a oração é uma forma que a gente tem de falar com Deus. E cada um vai ter petições diferentes, os meus anseios, os meus medos, vai ser diferente do seu. Então, cada um vai orar de uma forma diferente. Então, não existe um modelo perfeito a ser seguido. E além disso, a própria palavra do Senhor, ela nos diz que nós não sabemos orar como convém, que é o Espírito Santo de Deus que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa referência à Bíblia está lá em Romanos 8, 26, você pode estar conferindo. E assim, o nosso lindo e maravilhoso Jesus, ele nos ensinou como orar. E ele pontua algumas coisas que são extremamente importantes para a gente aprender, que é: eu vou ler com vocês Mateus 6, o versículo 5 ao 8. Primeiro, versículo 5. E quando orardes, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé, nas sinagogas, nas esquinas e nas ruas, para serem vistos pelos homens. E em verdade vos digo que já recebeu o seu galardão. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer com isso? Não ore para mostrar para o outro que você está orando. Não ore para se exibir. Ore para mim, ore para o que o seu pai te escuta e em secreto te responda, porque assim ele diz no próximo versículo: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o pai que está em oculto e secretamente te recompensará. E tem tanta gente gritando em praças, fazendo como os gentios, fazendo como os hipócritas, querendo fazer para que o outro veja. Mas de que se valia ter isso? Né? Fica aí como reflexão. E seguindo ele diz: e não useis de vãs repetição como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. O que Deus está dizendo com isso? Você não precisa orar o Pai Nosso 50 milhões de vezes. Você não precisa falar: Senhor, 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 Senhor. Preciso, me dá, me dá, me dá, me dá. Porque ele não tem problema de ouvido, nem é doente mental. Ele sabe o que você precisa ser sucinto, sincero e apresentar a ele o que você precisa. E ele fala assim: não se assemelhe aos gentios que fazem essas coisas, sabe? Sejam diferentes, sejam sinceros, sejam retos perante a mim. E ele é lindo. E assim, agora eu queria convidar vocês, eu sei que o vídeo já tá grande, o áudio já tá grande, mas eu queria convidar vocês a analisar junto comigo o modelo de oração ao qual Jesus nos deixou, que é o Pai Nosso, né? Que está lá em Mateus 6, do versículo 10 a seguir, do versículo 9 a seguir. E o primeiro versículo diz assim, como se inicia o Pai Nosso, né? Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Então, o que Jesus nos ensina com este primeiro versículo? Ele nos ensina que a gente deve iniciar a oração exaltando a Deus, glorificando o nome de Deus, e não falar assim: Senhor, eu preciso de um carro, preciso pagar conta, preciso disso, preciso. Ele nos ensina que primeiro nós devemos exaltar e glorificar o nome de Deus. Segundo, versículo 6, versículo 10. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu. E aí, ele nos instrui o quê? Que seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. E o que a gente sabe que da vontade de Deus? Romanos 12, 2. A vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E às vezes a gente não recebe de Deus porque a gente quer a nossa vontade. E assim, como eu falei lá anteriormente, quando Jesus buscou força no Getsêmani, ele falou que seja feita a tua vontade. E a gente tem que entender que a vontade de Deus é melhor do que a nossa, porque assim a gente vive aqui. Nossa mente está limitada a esse momento, mas o Senhor, ele já está no nosso futuro. Então, ele sabe o que é de fato é melhor para a gente. O próximo versículo, o versículo 11, Mateus 6, 11. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que o Senhor nos aconselha com isso? Ele nos aconselha a pedir o nosso sustento diário. Ou seja, ele nos diz que nós não devemos andar ansioso pelo dia seguinte, nem pelo que comer, nem pelo que vestir. E aí eu quero convidar vocês a ler junto comigo. Eu sei que é um pouquinho comprido, mas que vale muito, muito a pena ter conhecimento dessa palavra, que é Mateus 6, 25 ao 34, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que há vez de comer, ou pelo que há vez de beber, ou pelo vosso corpo, pelo que há vez de vestir. Não é a vida mais importante do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para os céus, nem semeiam nem cegam. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam. E o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós mais valor que elas? E qual dentre vós poderá, com todos os cuidados, acrescentar um covado à sua estatura? E qual ao vestir, porque andais solícito? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, que beberemos ou que vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitamos de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, o que Jesus nos diz com isso? Eu sei de tudo que vocês precisam. Quando vocês me colocarem como prioridade na sua vida, me buscando, primeiramente eu vou te trazer o sustento do comer, do vestir e do beber. Basta apenas acreditar que eu posso todas as coisas. Então, assim, acho que eu não preciso nem falar muito aqui sobre isso, porque o que a gente leu é um texto riquíssimo, que Deus nos ensina que a gente precisa confiar nele e não andar ansioso pelo dia da manhã, porque no dia da manhã a gente não sabe nem se a gente vai estar vivo. Para cada dia basta o seu mal. Então, vamos analisar o próximo versículo, que é o versículo 12, que diz assim: E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Olha que informação importantíssima. O que é que a gente aprende com isso? Que o perdão gera perdão. Como assim? Eu quero ser perdoado, mas não quero perdoar. Não vai ser perdoado. Para mim, isso foi um choque, porque eu era uma pessoa que não perdoava. Guardava rancor, alimentava, dava vitamina, botava na academia, guardava para poder descontar. Porém, isso me impedia de alcançar o perdão de Deus, porque a palavra do Senhor disse que eu só vou ser perdoada quando eu perdoar. E onde está isso? Você está maluca? Não. Mateus 6, versículo 14 e 15. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens suas ofensas, o Pai Celestial também não perdoará as suas ofensas. Ou seja,
Para eu ser perdoado, eu preciso perdoar. Ainda que não seja eu que feri, ainda que não seja eu que machuquei, eu preciso perdoar. Porque o perdão, quando eu perdoo, eu alcanço o perdão de Deus. Ou seja, a gente já aprendeu que a oração nos traz perdão. E o versículo 13, que é o último, que fala assim: e não nos induza à tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Jesus, ele finaliza a oração pedindo a proteção contra o mal e novamente exaltando o nome do Senhor. E agora eu quero falar com vocês sobre mais um tópico, que é o último, para a gente trazer a nossa reflexão final, que é quando orar. Eu achei muito importante trazer esse tópico, porque quando a gente fala em Mateus 6,6, que Jesus fala, entre no seu quarto para você orar, muitas das vezes pode ficar para algumas pessoas limitado, que a gente só tem que orar quando a gente está no quarto e quando a gente está em casa. Mas a palavra do Senhor diz que a gente tem que orar a todo tempo e também a todo momento e orar sem cessar. Isso está lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, em Efésios 6, versículo 18. Ou seja, e também outra coisa que a gente aprende é que Jesus, em todo o seu ministério, ele sempre buscava momentos para estar orando. A Bíblia é riquíssima nisso no Novo Testamento, que Jesus sempre se ausentava dos seus discípulos e ia para o deserto para orar para o Pai. Isso está lá, um exemplo, né? Uma referência que eu trouxe é Lucas 5, versículo 16, vocês podem conferir. E a minha reflexão final é trazendo uma pergunta, que é a seguinte: como tem sido a sua vida de oração? Essa pergunta você não precisa responder a mim, mas você precisa refletir. Porque assim, o que a gente aprende é que quando a gente ora, a gente confessa os nossos pecados, a gente alcança o perdão de Deus. E em Miqueias 7,19 diz que quando a gente confessa os nossos pecados a Deus, ele lança no mar do esquecimento. Então a gente é perdoado, Deus esquece e nos dá a oportunidade de viver uma vida de graça, de viver um novo momento. E assim, que a gente passe a ter a oração na nossa vida como hábito, sabe? Não orar apenas quando a gente está passando por uma luta, por uma aflição, ou quando a gente precisa de Deus, mas a orar a todo momento, a orar em casa, a orar no ônibus, a orar quando tá lavando os pratos, orar antes de tomar decisões, sabe? Ter a oração de fato como um hábito em nossas vidas, porque Daniel, para mim, é um dos exemplos mais poderosos assim de relação à oração, Daniel e Jesus, porque Daniel, a Bíblia fala que ele orava 3 vezes ao dia, e isso fez com que ele fosse lançado da cova, isso fez com que ele tivesse algumas lutas, mas isso fez também com que ele conquistasse muitas bênçãos no seu ministério, porque Deus revela sonhos a Daniel, Deus livra ele dos leões, Deus livra os seus amigos, Deus concede muitas bênçãos a ele. Então a gente vê que a oração de fato é uma ferramenta que nos aproxima de Deus, e que você possa tomar essa ferramenta e essa armadura para sua vida e entender que a oração, ela é a chave da vitória. Amém? Que vocês possam ter entendido. Um forte abraço e até a próxima.